Olá a todos mais uma vez. Eu sou o Giovanni do Monte e você está de volta ao Covil do Narrador. Hoje eu quero falar com vocês sobre um RPG que está assim, ó, turbulento na minha cabeça, tá? Fazendo eu explodir de vontade de jogar, de vontade de falar sobre ele. Enfim, eu acho que o maior fenômeno de RPG na minha cabeça nos últimos anos. E eu só descobri ele faz algumas poucas semanas. Não sei como é que ninguém tinha me falado desse RPG até então. E espero que vocês gostem bastante de conversar sobre ele nesse especial que eu vou dar início agora para falar sobre um jogo que não vai criar mofo no meu covil. Dungeon World é o nome do jogo. Esse jogo foi criado com uma premissa de não ser um jogo focado nas mecânicas. Em vez disso, ele é focado na narrativa. Não é simplesmente um discurso, ele ensina você a fazer isso e ele te estimula, te incentiva, praticamente te ordena a focar na ficção, na história que está sendo contada, na maneira de descrever as cenas, nos cenários que são criados, nos personagens como protagonistas. E o que isso se torna de diferente é uma coisa que é inconcebível para quem não conhece um jogo narrativista como ele. Quando eu comecei a lê-lo, eu achava que era simplesmente uma outra maneira de explicar as coisas, mas não é. É uma outra maneira de entender tudo. E praticamente demora para cair a ficha, mas quando ela cai, parece que a realidade se abre para tua mente assim. O Dungeon World, ele tem como principais diferenças a maneira, por exemplo, como o mestre cria as aventuras. Em vez de criar uma aventura completinha, do início até o fim dela, ele cria uma frente de aventura. Ele descreve quais são os perigos envolvidos, quais são os monstros que vão estar presentes, quais são os NPCs, as facções interessadas nos eventos que vão estar acontecendo e o que pode ser feito por elas, o que é interesse delas em fazer. Para quando essas coisas se cumprirem, qual é o grande destino de tudo isso? É assim que ele cria a aventura. Ele faz com que os inimigos sejam partes orgânicas da história. E ele não cria início, meio e fim da história. Ele cria o início e entrega para os jogadores. E aí ele joga para ver o que acontece. Esse é um dos grandes preceitos do jogo, jogar para ver o que acontece. E esse preceito está presente nas premissas do mestre, não dos jogadores. Outra coisa muito legal é a ideia de que o mestre pode construir a aventura de forma emergente, espontaneamente, a partir das suas anotações e fazendo perguntas e usando as respostas dos jogadores. Para os jogadores, as maiores diferenças vão aparecer nos sistemas que normalmente a gente espera que sejam mais mecânicos no jogo. Por exemplo, não existem turnos no jogo, mesmo durante uma cena de ação ou cena de combate. Tudo isso se resolve de uma maneira que a gente pode chamar de narrativa pendular. O mestre descreve a cena, indica a situação, todas as circunstâncias do que está acontecendo, o jogador ou os jogadores respondem, o mestre pega aquela resposta, faz com que existam consequências, os jogadores avaliam as consequências, tomam as suas decisões e vai indo, voltando, indo e voltando. E é assim também que acontece durante um combate, por exemplo. Os jogadores decidem que vão atacar, ou o mestre indica que um inimigo está à frente, aí os jogadores respondem a esse inimigo, o mestre ativa os seus próprios movimentos e tudo vai indo assim de maneira que parece um ping-pong narrativo. Outra diferença bastante bacana que eu achei nesse jogo, no sistema e na maneira como ele indica que as coisas devem ser feitas, é que o mestre não joga dados. Ele não faz testes pelos NPCs, pelos monstros. Ele simplesmente decide. Quando ele precisa que alguma rolagem seja feita, na verdade a rolagem já foi feita pelo jogador. O jogador toma suas decisões, faz suas escolhas e faz as suas rolagens, e as consequências dessas coisas aparecem
nos movimentos dos NPCs, dos monstros, até mesmo das salas, do cenário, do ambiente. Existem movimentos dessas coisas que o mestre vai utilizar para responder às ações, às decisões e aos movimentos dos personagens jogadores. O mestre sempre joga de maneira consequente. Ele é a resposta daquilo que os jogadores estão fazendo. Então, monstros, NPCs, os ambientes, todos os movimentos que essas coisas fazem são respostas, são consequências das ações ou da falta de ações dos jogadores. E isso é muito bacana, porque quando você começa a entender como isso funciona, não parece que você jogava RPG até então da maneira mais fácil. Você jogava de uma maneira que precisa estar consultando tabela, ou que precisa estar o tempo todo fazendo teste de dados, e não que a maneira, por exemplo, dos jogos como Dungeons and Dragons, ou Sistema Storyteller, ou qualquer outro, GURPS, não é a maneira errada, mas a maneira como Dungeon World e outros jogos derivados, ou jogos semelhantes a ele, têm feito, parece que é uma maneira que facilita tudo, para o mestre e para os jogadores, para que a aventura realmente seja emocionante, seja direcionada a se divertir com uma história de personagens dentro de um cenário de campanha. O sistema é muito simples e bem fácil, bem rápido para explicar. Você faz rolagem sempre com 2 dados de 6 lados somados ao modificador de algum atributo. E esses atributos variam em outros jogos semelhantes ao Dungeon World, mas no caso do Dungeon World, porque ele é uma homenagem a Dungeons and Dragons, são os mesmos do Dungeons and Dragons: força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Os modificadores são os mesmos que eram usados lá no tempo do Dungeons and Dragons da Grow, ou seja, vão de -3 a +3 e não mais que isso. Quando você soma um modificador à rolagem, você vai querer ver então o resultado. E existe aí uma faixa de resultados possíveis. Se você teve um resultado que fica de 10 ou maior, você conseguiu exatamente aquilo que queria com a ação que você estava praticando. Se você conseguiu um resultado entre 7 e 9, você consegue o que quer, mas há algum custo, alguma dificuldade, talvez uma demora, talvez você tenha que fazer uma escolha difícil, talvez você tenha que desistir de algo, ou talvez aconteça algo inesperado. E com 6 ou menos você não consegue, você se dá mal, e o mestre vai aproveitar isso como uma oportunidade de ouro para fazer um dos seus movimentos pesados. Mas a vantagem para o jogador é que ele recebe 1 XP sempre que ele conseguir 6 ou menos. Existem outras maneiras, logicamente, de conseguir XP, mas é muito legal você conseguir XP com suas falhas, porque você aprende com suas falhas. Isso é muito bacana, é um conceito bem legal que tem no jogo. E aí a ideia dos movimentos para os jogadores e para o mestre são diferentes. Os jogadores têm um conjunto básico e um conjunto de movimentos especiais que todos os personagens são capazes de fazer. No caso do Dungeon World, que usa o conceito de classes e raças, você ainda adquire novos movimentos com classes e movimentos com raças. E esses movimentos são coisas que você expande as suas possibilidades ou facilitam as possibilidades que já existem entre os movimentos básicos. Mas um movimento, ele sempre tem um gatilho. Dentro da ficção tem que acontecer de a circunstância permitir que você realize aquela ação. Então, por exemplo, se você é um bárbaro movendo a sua espada loucamente na direção de um dragão, tentando perfurá-lo, talvez você ache que tem nível suficiente para isso, mas o dragão é um ser extremamente poderoso. Ele tem escamas duras como placas de metal, a sua espada é chinfrim perto dele. O mestre pode simplesmente dizer que o movimento de matar e pilhar não é engatilhado pela sua tentativa de atacar. Agora, se você elabora um baita de um plano para conseguir pegar o dragão desprevenido, cair de cima de uma estalactite, sei lá, de uma pilastra, qualquer coisa, num ponto vulnerável do dragão, o dragão pode permitir. O dragão. O mestre pode permitir que você engatilhe o movimento de matar e pilhar, e aí sim permitir que você faça a rolagem. Então existe essa coisa de analisar na ficção se as coisas fazem sentido. E de certa forma, isso acaba expandindo a liberdade dos jogadores para decidir o que fazer. Eles podem fazer o que quiser. Se fizer sentido na ficção, se eles chegarem ao acordo com o mestre de como fazer, o mestre pode permitir engatilhando um movimento disponível para os personagens. E toda essa filosofia, todas essas ideologias dentro do jogo fizeram com que ele realmente me conquistasse pra caramba.
porque é tudo funcionando de forma muito simples, muito elegante, e no início complica bastante a cabeça da gente ver como ele é diferente dos outros sistemas, inclusive daqueles que a gente está bastante acostumados. Eu fui muito acostumado com os jogos que se chamam simulacionistas, ou gameistas, ou mecanicistas, né, que foi o D&D, o GURPS, o Storyteller, mas ele não, ele é um jogo narrativista, e ele foca tanto na história, que você acaba achando até que RPG não era aquilo que você pensava, ou que isso aqui é outra coisa, não é RPG. Uma de duas coisas. Bom, eu vou falar mais sobre Dungeons World em outros vídeos. Eu espero que com isso que eu fiz agora no vídeo de hoje, eu consiga atrair a curiosidade de alguém para novos vídeos, para perguntas de vocês, para comentários, para novas ideias. Eu vou falar futuramente sobre outros jogos que são derivados do Dungeons World, ou de onde ele saiu, porque ele utiliza a filosofia, ou a licença, enfim, lá que é chamado de Powered by the Apocalypse, porque o Dungeon World deriva do Apocalypse World, que é outro jogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Inscrevam-se no canal, pelo amor de Deus, e vamos fazer o Covil do Narrador crescer.